Vou começar falando assim, que eu tô. Minha prioridade pra hoje é gravar o episódio. Eu poderia estar jogando Silent Hill, que eu tava jogando essa semana com a Gleice. Larguei meu jogo pra vir. Eu podia estar com aquela camiseta aqui hoje falando assim, ó. Pausei meu jogo para estar aqui. Prioridade do dia. Justíssimo. E é engraçado, cara, porque a gente joga jogo de terror, né? E eu jogo. A Gleice fica só olhando. Ela gosta de assistir Resident Evil, essas coisas tudo. E aí hoje eu falei, mandei mensagem pra ela mais cedo, tava no trabalho ainda, falei, tem gravação à noite, né, às 8. Ela viu, mas a gente não ia acabar o jogo hoje? Falei, não, não, hoje tem que gravar e editar. Legal. Pra ela o jogo já tinha virado uma prioridade, poxa. A história vai ficando boa, né? Daí a gente fica engajado, quer saber mais. É, Mas vai o perdendo a jogo atenção, né? tem uma história. Eu não sei como é que é, Então, não. Por isso eu perguntei. Silent Hill já é um jogo antigo, né? Uma história antiga, lá dos primeiros Playstations. Eu nunca joguei. Eu tô jogando pela primeira vez agora. Eu sei pedaços da história. Mas eu não sei qual é o final. Se, tipo, o personagem principal, ele tá louco, se ele já morreu e tá num purgatório. Tem um monte de teoria, assim, mas eu não sei qual é a real ainda. Tô esperando pra terminar o jogo e descobrir. Eu também não sei, então não sou eu Mas que a vou te história é contar, boa. mas eu lembro do que é um jogo muito bom da época da época do PlayStation lá atrás, da PlayStation É, 1, né? acho que um ou É um dois, jogo né? muito deve ser. Mas eu lembro que era um jogo muito bom, assim, E famoso. é legal, Samuca, porque esse jogo, assim, tem a parte do terror, do suspense, mas é uma pilha de quebra-cabeças, cara. Assim, você vai desvendando uma coisa pra descobrir três, que aí tem mais não sei quantos quebra-cabeças. Então, por exemplo, ontem eu fiquei fuçando com a Gleice num hospital, todo cheio de monstro. Aí você sobe e desce 3 andares, você acha uma chave que abre uma caixa. Aí a caixa tem uma outra chave que solta uma corrente. Aí a corrente cai um negócio da parede que abre uma porta. Para abrir a porta tem que achar 2 anéis para enfiar na mão da moça da porta. Então assim, cara, você vai uma coisa puxando a outra, você não para. Você não para. Eu gostava de um jogo parecido nessa lógica que chamava Carmen Sandiego. Oh, excelente. Joguei. Opa! Não tinha que achar, não, mas ia de um lugar pro cara, era muito doido. Ô, É, o bandido foi pra não sei pra onde, ia você pra Istambul e o desgraçado foi pra Nova York. Puta, aí já era, você perdi o cara aí. eu joguei do Mega Drive, cara, acho que Carmen Sandiego. E aí Não. você tinha que escolher, né? Você falava assim, pelas pistas que você tem, você vai para qual cidade? Aí gastava o tempo. Se fosse pra cidade errada, você tomava. Porque daí você tinha que voltar pra aquela, só que daí o É, cara já tinha andado de novo, dependendo do rolê, você não achava mais não, era perdia a tudo por jogada. texto. É isso aí. Ó, Carmen É. Sandiego é um bom case de prioridade, que você tinha que priorizar. Você quer viajar atrás para arriscar, você quer investigar mais aqui onde você tá, você quer ir no local do crime ver se achava mais pistas, você tinha que escolher. E o tempo rodando. E o tempo rodando. Era, cara, que desenterrou essa agora. Essa memória tava aqui Nossa, escondida. eu tô tentando procurar aqui pra ver se eu lembro da capinha do jogo, cara. É Não, uma mas eu moça jogava. com chapelão, assim, o rosto escondido. É, Exato. era Foi o tipo que uma apareceu aqui. detetive. Era detetive, na verdade, né? Não, ela era Oh. criminosa, né? Ela Isso, era isso, isso. ladra. É um jogo detetive, desculpa. É, é. É, e você tinha o papel ali de encontrar quem era, o- onde estava, para onde ela tinha ido. Era Mas muito pegava, bom. nossa, uns gráficos assim, altamente desenvolvidos, assim, de quadradinhos, assim. Tudo texto, Pixels. né? Texto, Ah, tudo 3 texto. pixels tinha. A Resolução imaginação três por fazia o quatro, resto. né? Ah, como vocês definem prioridade no dia a dia? Vocês recebem de alguém? Vocês têm alguma técnica? Sei lá, que tem 3 BOs para resolver. Como prioriza? Cara, eu até comentei com vocês comentei com vocês no grupo, né, quando o Vux propôs esse tema,
Eu falei, cara, muito legal esse tema. Inclusive, eu tenho falado muito disso com pessoas próximas, né? Porque acho que tem sido difícil de realmente entender a priorização das coisas, né? Eu não sei se sou só eu que tô virando no giraia ou tô acumulando função na vida, sabe? Que tenho sentido essa dificuldade, cara, ou se realmente tá tudo assim muito rápido, muito veloz e a gente acaba realmente acumulando demandas, né? Se acumula demandas hoje em dia, né? Eu até tenho brincado nessa reflexão aí que eu tenho feito com pessoas mais próximas. Cara, você vai dormir 11 horas da noite, você tá devendo. Você Uhum. tá devendo, cara. Você tá com o backlog cheio. Porque você imaginava que você tinha que, né, talvez ali fazer determinadas coisas ali até o dia terminar. O dia termina, você não conseguiu fazer tudo, você joga para amanhã. E chega um momento que você vai priorizando só por. Nem sempre por importância, né? Mas você vai priorizando talvez por incêndio, né? Ou por urgência mesmo, porque já chegou no limite, tem que parar, tem que fazer. Mas não que necessariamente, de repente, seja uma atividade tão importante assim, ou que mereceria toda essa atenção, né? Então, eu até achei legal de vocês colocarem esse tema para a gente conversar hoje, porque por coincidência é algo que eu tenho conversado com algumas pessoas próximas. Assim, de vez em quando eu tenho a sensação que tá 7-1 pra vida, cara. Eu até brinquei com vocês no grupo lá, cara, mas, cara, às vezes parece que eu tô no jogo, sou o Brasil, sou o Júlio César, tá ligado? Lá vem eles de novo. Ah, ah. E, cara, assim, acho que a velocidade da vida hoje, né? Bom, a vida tem muitas esferas, né? Acho que é natural, mas sei lá, tem profissional, tem pessoal, você precisa pensar na sua saúde, né? Cara, tentar cuidar, fazer um mínimo de exercício, tentar pensar na sua alimentação, tem os seus projetos de vida que você, né? Cada um tem os seus e você também tem que correr atrás para realizá-los. Precisa estudar no meio de tudo isso. Vocês aí, o Samuca tá para iniciar um projeto, na verdade já está iniciado o projeto, né? Mas logo o SOP aí com a chegada com a chegada do Baby, né? Com a chegada do Baby tá aí SOP eu e nunca tinha ouvido, Pedrão. não. Então, tá próximo aí, né, do SOP do Baby. Então, cara, são muitas esferas, né? Muitas esferas e se você for, aí eu também não sei se é de perfil, né? Nós que trabalhamos num ambiente corporativo, que às vezes estamos um pouco mais ali ligado num pensamento sistêmico ou numa uma visão um pouco mais processual da coisa, gosta de uma organização, a gente que vem de projetos, né? Que às vezes também precisa de um determinado nível de organização para minimamente saber se localizar, né? Saber onde está para poder seguir levar um assunto para frente, né, e tal. E aí, se você for ter um mínimo disso, ou for ter um raciocínio em cima de cada uma dessas esferas que a gente tá, né, que eu tô dando um exemplo aqui, cara, é, que tempo que você tira, né, tirando as suas 24 horas aí no dia, aí você dedica lá 10, 11, 12 horas pro seu trabalho, sobram 12. Aí você tem mais umas 6, 7 horas de sono e olhe lá, porque é bem malemar também, bem meia boca, né? No final vai sobrar umas 4 horas aí, vai, umas 4 horas com qualidade, umas 4, 5 horas com disposição para você fazer todo o resto aí né, que eu dei os exemplos, né? Você, sei lá, cuidar da sua atividade física, cuidar da sua alimentação, preocupar com a sua saúde de uma maneira geral, seja ela mental, corporal, enfim, né? Hum. Pensar nos seus projetos, planejar as suas coisas, cuidar do. Enfim, cara, é muita coisa, né? E aí entra o agravante, eu acho que, na minha reflexão também, que eu já tô
compartilhando, mas é bom que daí vocês vão contribuindo também. Eu acho que hoje em dia, eu penso que hoje em dia a gente tem um problema com a disponibilidade de informações, disponibilidade da gente. Problema olhando para essa questão, né? Não que seja um problema efetivamente, né? Tudo na vida do ser humano depende para que a gente usa e como a gente, né, de certa forma absorve essas coisas, né? Mas olhando para essa ótica, né, digamos assim, da dificuldade de priorização, eu acho que hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de informação. A gente também está disponível o tempo todo por conta do celular, né? E querendo ou não, isso daqui é mais cruel que uma caixa de e-mail, né, cara? Porque facilita muito a vida da gente, mas, cara, tá tudo aqui. Então, uma coisa que, sei lá, antigamente, ou um pouco antes, talvez, aí, alguns anos atrás, a gente precisava de uma determinada janela do dia para você executar. Hoje você entra num link, entra num site, baixa um negócio, entra aqui no aplicativo e você pode fazer simplesmente a qualquer momento no dia, né? A qualquer hora do dia e tal. Então, eu acho que a gente está sempre disponível por causa do celular, só que também essa disponibilidade toda faz com que a gente acumule muita coisa e aí é onde entra a dificuldade de você priorizar, né? De fato, pô, o que eu de fato tenho que fazer no meu dia, ou de fato, o que de fato é importante aqui disso tudo que eu tenho, né? Ou como você disse, né, cara, hoje, qual é a minha prioridade hoje, né? Essa semana, qual é a minha prioridade essa semana? Porque senão, cara, você vai girando, você entra ali no modo automático, que também todo mundo tem tanto falado, né? E, cara, o seu senso de priorização já ficou para trás. Você só tá ali sobrevivendo no meio das demandas e caminhando, né? Enfim, algumas reflexões aí que eu tenho feito. Como eu disse, não necessariamente é um problema, mas é um pouco do que eu tenho percebido, assim, no dia a dia, né? Que é isso, Não Samuca? sei. Tava ouvindo o Pedrão aqui. E olha só que interessante. Também essa é uma prioridade. Ele estava falando quando de repente, eu me peguei refletindo e pensando o que ele estava falando e, normalmente, me perdi no que ele estava falando. Falei, não, pera, qual é a minha prioridade? É ouvi-lo ou é parar para pensar, para refletir alguma coisa? Eu falei, não, minha prioridade é ouvir. Parei e aí voltei a prestar atenção lá. Cara, olha que coisa simples, né, do processo, e como a nossa cabeça ela vira o tempo todo. A gente é aquela história, você está ouvindo para responder ou está ouvindo para entender? Pode parecer simplista, mas É. é um exemplo claro de prioridade. Primeiro você entende, depois você responde, né? Ou assim, cara, espera eu terminar meu raciocínio, por exemplo, né? Cara, tá bom, desculpa, eu fiquei aqui ouvindo, né? Cara, olha que legal como conecta, talvez, você falou da quantidade de informação que a gente tem do celular, e aí faz com que a nossa cabeça, cara, tá virando o tempo inteiro. E aí entra a parte mais interessante. Cara, como raios eu priorizo? Desde essas coisas pequenas do cara, deixa eu ouvir agora, né? Ouvi, entendi. Opa, agora a prioridade é tomar uma ação. Cara, não é o fim do mundo, né? Estou falando de algo super complexo, de uma atividade simples do dia a dia, que às vezes a gente quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Quem nunca? Né? Você está mexendo no Excel, de repente você para responder um e-mail, daqui a pouco, né? E aí o que vem também? Do acesso à informação, da velocidade do WhatsApp, da cobrança de todo mundo. Hoje em dia, Velocidade, cara. Eu ia comentar isso cara, também. tudo é muito doido, cara. Eu confesso que hoje em dia eu uso muito menos e-mail do que eu usava no passado. Quando eu tava lá, cara, eu usava muito e-mail para tudo, guardava todos. Eu tinha, cara, eu tenho arquivo PST de 1900, não, 1900 não, mas de 2000 e tralalá. Eu tenho lá os PSTs com os e-mails que eu trocava porque aquilo era. Hoje, cara, é uma mensagem do WhatsApp, toca a vida. Como o mundo mudou também a forma da gente pensar. E aí, óbvio, eu vim aqui, falei, deixa eu dar uma olhada no chat GPT, o que ele sugere, né, de técnicas para definir prioridade. Olha a mais tosca, e a gente falou disso agora há pouco.
Matriz de Eisenhower. Cara, urgente e importante. A gente brincou aqui com urgente e importante. Cara, essa é uma técnica. Né? Cara, urgente e importante, faça agora. Importante, mas não é urgente, planeje. Urgente, mas não é tão importante, delegue. Ou se não é nem urgente nem importante, cara, elimina, ignora, não vou fazer essa desgraça. Olha que coisa. Puta, como é que eu faço isso no dia a dia? Você falou bem, Pedrão. Gucci, gravidade, urgência e tendência. Outra, né? Outra opção. Aí. Outra opção. Análise de Pareto, 80-20. Cara, a gente faz as técnicas de causa raiz de análise. Cara, o que eu vou priorizar para atacar? E olha só como é interessante. Né? A gente vai falando da vida, mas, cara, a gente aplica isso no dia, velho. No dia. Até Kanban ele sugeriu aqui, né? De colocar identificação e tudo mais. Mas assim, e aí vem a parte legal, né? Cara, eu tenho muita técnica para usar. Depois de um tempo, às vezes a gente acaba vindo na cabeça, ou em algum momento a gente ignora também e dane-se. Então, olha que interessante, né? Como tem. Inclusive, a gente pode até deixar depois no post, quando a gente colocar, a gente pode colocar uma listinha lá de algumas técnicas aí pra galera também copiar e poder usar. Ou a gente faz um artigo desse podcast também e coloca lá. Boa. Eu vou deixar algumas no post do episódio, para quem tá ouvindo aí. Mas é legal, a gente pode lançar um artigo depois, que também tem assunto para falar aí. Eu vou dar meu pitaco. Eu acho que tem duas coisas bem diferentes com relação à prioridade, assim como eu vejo. Uma é do contexto profissional, como priorizar tarefas, projetos, portfólio, etc. E da outra no âmbito pessoal, o que depende da gente priorizar e decidir a sequência. Vou começar pelo profissional, que eu acho que é o mais fácil, é o mais simples. Por exemplo, a minha perspectiva é de PMO, né? Então eu recebo lá aquele pacote de ideia, tem lá 50 ideias, o que vai virar projeto? A gente não tem gente para tocar 50 ideias. A gente tem gente aqui suficiente para tocar, sei lá, 10 projetos. Mas tem 2 que são mega complexos, então vamos tocar 8 então, em vez de 10, ou 7. Então a gente vai ajustando. Mas isso tudo, a pergunta que, por exemplo, de novo, né, tô falando do contexto do âmbito profissional só, eu devolvo para a gestão, é assim, eu tenho esse pacote de ideias aqui. Qual é o contexto da empresa hoje? Me dá 3 metas para onde a gente quer ir. Aí os caras vão falar, a gente quer crescer em vendas esse ano, a gente quer reduzir turnover e a gente quer reduzir custo. Beleza? Aí eu volto para aquele pacotão de ideias e projetos e olho quais projetos se alinham com essas ideias. Tá legal, então são esses 10 caras aqui. Desses 10 caras, nós vamos alocar os nossos negros aqui que são bons de projeto aonde? Nesses 3. Então, beleza, vamos aí. E daí a gente revisita, porque o contexto da empresa muda com o tempo. Então a gente faz um exercício lá que todo mês a gente volta, olha o portfólio e fala, as metas são as mesmas? São as mesmas. A missão é a mesma? É a mesma. Continuam os projetos. Aí todo mês a gente vai lá e reanalisa isso. Então, assim, prioridade se traduz como um contrato, basicamente, nesse contexto. Mas o que é o difícil? Muito bonito isso que eu estou contando. Priorizar, montar lá o portfólio, botar no quadro branco lá o Kanban, igual o Samuca falou, é muito fácil. Você botou lá o contrato, todo mundo concordou, é isso, no dia seguinte, alguém vem com uma ideia que é mais importante. Eu falo assim, mas caralho, o que a gente concordou aqui ontem? E aí já aconteceu mais de uma vez, interessante, porque eu entendo que é uma mudança cultural. Aí aconteceu mais de uma vez, o cara vinha com a ideia e tal, eu falei, isso aqui, a gente não pode furar a fila e botar esse projeto agora aqui como o segundo da lista, em vez de 11º? Eu falo, a gente pode. Você quer que eu pare com esse outro projeto que a gente concordou aqui ontem? Você quer que isso aqui saia da lista? Não, isso não pode sair. Falei, então, o que a gente faz primeiro, então? Não, faz isso, deixa esse aqui no backlog lá, e move o backlog. Então, no fim, nem era tão importante. E assim, não é só alguém traz a ideia. O jeito que todo mundo, tenho certeza que já experimentou isso aí onde trabalha, vem um neguinho chutando a porta, louco, falando assim, isso aqui é super importante, o mercado tá gritando que quer esse negócio, vamos fazer. No dia seguinte, aquela empolgação passou, fala assim, e aí, vamos fazer? Não, deixa que a gente fala de novo disso aí mês que vem. Então, aquele contrato é legal a gente estabelecer de acordo com essas regras que a empresa vê como metas, como objetivos, e insistir. Falar, é isso mesmo? E é um exercício que é todo dia, cara. Nunca vai chegar num ponto, eu imagino, que
todo mundo vai concordar na mesma sintonia e falar, não, essas são as metas, esquece ideias novas, não precisa. Põe no backlog, a gente conversa depois. Porque a empolgação toma conta e a ideia nova quer furar a fila. Então, uma das tarefas de PMO que eu vejo, a questão de até como gestão geral, né? Não importa se é PMO ou não, é proteger esse bebezinho aí, chamado prioridade, que se faz sentido com o contexto da empresa. No âmbito pessoal, agora trocando de reino, de universo, cara, esse é mais complicado. E aí, tudo que vocês falaram, acho que corrobora com o porquê é mais complicado. A gente tem muita distração, a gente tem muita coisa, muito estímulo na nossa cabeça o tempo todo, é muita ideia nova, o mundo é acelerado, tem uma cacetada de coisa nova para aprender todo dia que a gente já sabe que não dá tempo de aprender tudo, não tem como, ainda não dá para enfiar o plug da Matrix na nossa nuca e só fazer upload dos dados, não dá para fazer isso ainda, mas a gente tem que tomar uma decisão, porque assim, as coisas vão ser aceleradas de qualquer jeito, as 24 horas do dia vão ser iguais para todo mundo. Aquele influencer bonitão lá que fala que dorme 18 horas, malha 20 horas, come boas refeições, faz 2 horas de almoço e de janta e tem 73 horas no dia, isso é balela, desculpa aí. Tudo é bonito no Instagram. As horas são as mesmas para todo mundo, você tem que priorizar. O que você vai fazer? Pô, aí, de novo, pega o mesmo a palavrinha mágica que eu gosto de repetir aqui, que a gente usou para a empresa, que é o contexto, põe para você agora. Mas não esquece incentivo e rede social. Introspectivamente. O que faz sentido para o seu contexto? Eu sou um cara que tem que dormir 8 horas. Se eu dormir 5 horas, fudeu. O dia amanhã perdi. Eu sou uma pessoa que dorme bem 5 horas e estou zerado amanhã. 5 horas, um copinho de café, eu tô show. Mas eu preciso parar para o almoço. Eu sou um cara que se não for na academia de manhã, o dia não presta. Cada um tem o seu gatilho, né? Tem uns loucos que gostam de sair correr 5 da manhã. Tem gente que, assim, tem um problema, um desvio de caráter aí, né? Mas... Esses se classificam como psicopatas. Boa, Samuca. Obrigado pelo diagnóstico científico. É isso aí. Então, assim, qual que é o gatilho que funciona para você, para o seu contexto? Isso vai ajudar você a priorizar coisas que fazem sentido. E os estímulos externos atrapalham isso, né? Tem muito ruído em volta da gente. Eu sou um cara que gosta de trabalhar com marketing, então eu preciso aprender mais marketing. Mas todo mundo está aprendendo mais sobre IA, eu vou aprender IA, vou sair um pouco do meu caminho aqui, mas faz sentido? Esse é um dos pontos que eu ia comentar também, a quantidade de informação que a gente tem hoje, né, cara? Que também é uma coisa boa, mas como você bem colocou, é mais uma distração, né? Então você coloca a velocidade com que o mundo roda hoje, essa questão da disponibilidade que eu comentei, aí você coloca essa quantidade de informação que você é bombardeado todo dia. Cara, isso tudo vem para desviar os preciosos minutos que você tem ali do dia e isso diariamente te leva, às vezes, para um desvio de rota, né? Um desvio de rota não desejado, às vezes, né? E aí que você tem que puxar a rédea de novo e falar, não, calma aí, minha prioridade é isso, isso e isso, né? Ou é só isso hoje, amanhã eu cuido de uma determinada outra coisa. Enfim, tem que encontrar o gatilho e o ponto ideal de gestão aí dessas coisas, né? Uhum. Mas é muita distração, cara. Eu gostei desse ponto que você colocou. E acho que é muito isso, cara. Distração, muita distração. A gente também sempre executando várias. É difícil você parar justamente por conta das distrações, né? Mas você não consegue parar e fazer uma única atividade às vezes. Você faz um pouco, daqui a pouco você faz uma outra. Isso é muito também do ambiente corporativo, né? Do tal do multitarefa, né? Você faz, tá falando ou tá pensando em 5 assuntos ao mesmo tempo, picadinho, né? Você não para, resolve um, aí você para, resolve o outro. A gente até tenta, mas é uma enxurrada de coisas que a hora que você vai ver, você tá tratando 5, 10 assuntos ao mesmo tempo, né? E a gente é, obviamente, menos eficiente quando isso acontece, né? Exato. Seu raciocínio é comprometido nessa situação, né? Então, ouvindo ambos, eu estava aqui pensando, a gente prioriza em
planejar e organizar muito mais a nossa vida corporativa, às vezes, do que a própria pessoal. Muito mais. E aí, quando a gente fala de prioridade na empresa, cara, essa é a meta, esse é o objetivo. E eu refleti até no artigo que a gente soltou essa semana, que eu escrevi ali falando de revisão de metas para o segundo semestre. Quando eu falo meta para o segundo semestre, cara, você pensa do quê? Normalmente, cara, qual é o target que eu tenho lá da empresa, XYZ, se eu tô ou não tô. Cara, mas quantas vezes você para organizar e para priorizar a vida pessoal? Tudo bem, às vezes fala, uma faculdade, puta, beleza, uma coisa muito específica. Mas se você olhar no resto do âmbito, quantas horas eu vou gastar com lazer? Quantas horas eu vou gastar com XYZ? Claro, tô exagerando aqui. E às vezes a gente fica tanto de saco cheio de planejar tanto que a hora que você chega na vida pessoal, você abandona, né? E aí a vida, deixa a vida levar. Quando você percebe, acordei sábado, sei lá, sabadão, para quem não trabalha de sábado. O que eu vou fazer hoje? Às vezes você planeja, se organiza quando você tem um evento. Se não, velho, não vou fazer nada hoje. Né? E aí, quando você vê o tempo passou, você fala, cara, não fiz nada no final de semana. Porque você não planejou, porque você não organizou, porque você não priorizou cuidar do final de semana. Você tá de saco cheio, às vezes, e deixou aquilo. Então, reflito que talvez é um pouco mais complexo você fazer isso na vida pessoal por questão de não planejamento ou por opção. Escolha a gente tem, né? E levar para isso. Então, realmente, fazendo esse balanço na empresa, a técnica, cara, você vai usar a técnica avançada. Tal. Na vida pessoal, você toca a vida, velho, que ela quer nada. E às vezes ela pode ser também importante em algum momento para a gente mesmo não se perder ou para atingir algum objetivo específico que você queira na vida. Né? Talvez uma das prioridades é cuidar da vida pessoal e não só da corporativa. É isso aí. E tem assim, eu vou colocar dois exemplos aqui, um de vitória e um de derrota, de priorização da vida pessoal. Um que eu considero de vitória, que deu certo, é a questão do WhatsApp, cara, é mensagem. Eu tive essa conversa, assim, e a Gleice pensa igualzinho como eu. Assim, mensagem não é urgente. Não me mande WhatsApp com coisa urgente que eu não vou olhar. E às vezes de birra, eu vou ver que é importante e vou deixar lá. Se é urgente, você me liga. Você me dá um toquezinho no telefone para ver que tocou, que apitou ali. Opa, fulano ligou, alguém morreu. É importante. E eu vou ligar de volta. Mas, cara, a gente criou essa coisa nossa que, assim, se é mensagem, não importa a hora que vai ver. Tá lá. É para eu não esquecer depois. Às vezes eu mando mensagem para ela com uma coisa que é para eu lembrar. Vou deixar só aqui escrito que é para eu lembrar depois. Desse número, desse código, sei lá o que. E tive muita discussão com gente da família até com relação a isso. Não, mas te mandei mensagem, demorou 3 horas, você não viu. Me liga, não vou ver. E às vezes, assim, eu falei que eu faço de birra, mas às vezes a gente tem, sei lá, workshop no trabalho que fica 4, 5 horas numa sala, falando, mexendo em quadro, não sei o quê, você não vai ver. Então, assim, importante, ligação. Tocou mensagem, depois eu posso ver. Por que eu tô falando isso? Eu vejo muita gente comentando de ansiedade porque o WhatsApp não para de apitar e a pessoa não consegue ficar sem responder na hora. Então, assim, aí essa ideia, esse exemplo, cria aí um artifício para tentar minimizar isso. Cria esse contratinho aí com as pessoas do seu círculo próximo, que importante é ligação. E se não é mensagem, tá ok. E um exemplo de derrota foi uma coisa que eu prometi alguns anos atrás aqui no meu Café Primeiro, que era tentar ler mais. Aí eu montei uma meta para mim, igual o que o Samuca comentou aqui, não, eu vou todo dia antes de dormir, vou sentar ali, vou ler pelo menos 10 páginas, não sei o quê. O maior fracasso da vida, cara. Parava para ver série, ficava vendo meme no celular com a Gleice até de madrugada, menos pegar um livro. Aí eu falei, porra, mas eu ainda quero poder ler mais, o que eu faço? Aí o que aconteceu é que com o trabalho novo eu dirijo mais, então o audiobook ocupou o espaço meu no carro, meu tempo no carro. E aí meio que eu fiz uma troca comigo mesmo amanhã. Então, o que tem livro em audiobook, eu escuto, não preciso do livro, mas eu gosto do livro físico, mas eu não vou comprar porque é uma perda de tempo e vai ocupar espaço. E sim, fiz um acordo comigo mesmo. Mas eu priorizei esse tempo à noite para outras coisas. É para ver série, é para ver filme, é para a gente ficar um tempo junto, eu e ela, que as crianças estão na cama, de poder ficar vendo meme no Instagram de madrugada e mandando um pro outro. Poder jogar Silent Hill. Né? Jogar Silent Hill, por exemplo, etc. E até dentro do mini tópico séries, eu tive que priorizar. Eu não consigo ver tudo. A gente não consegue ver tudo que a gente quer de série hoje em dia. Tem coisa que ela pergunta assim, a gente vê o primeiro episódio, vê o segundo, daí eu meio que já enrolo pra ver o terceiro.
Aí ela fala, viu, você vai assistir essa série? Eu falo, não, larguei, pode ir, pode continuar assistindo, não vou ver mais. Tem que fazer outra coisa. A gente tem Acontece. esses contratos não oficiais entre a gente de coisas que funcionam, sabe? E ajuda a fazer certas priorizações assim, pequenas. Mas são exemplos super legais, Lux. E realmente cada um tem que calibrar, né? Acho que cada um ou É. cada casal, né? Dependendo aí de quem está ouvindo, né? Da situação de cada um, mas realmente tem que calibrar é o senso de priorização, né? Como você deu um bom exemplo aí. Cara, se for urgente, me liga, porque mensagem eu vou parar uma vez ao dia só para, né, dar vazão ali, responder o que for importante, o que não, beleza. Porque senão você tá o dia inteiro respondendo diferentes demandas que não são importantes, mas que a hora que você vai ver, consumiu 2 horas do seu dia. Só ali de picadinho em picadinho, né? Consumiu um tantão super importante de tempo, né? Eu também tenho as minhas, as minhas calibrações aqui, né? E cada um tem que ter a sua realmente. E acho que isso também vale para isso que o Samuca comentou, do deixa a vida me levar, né? E isso tem a ver também com o que eu comentei no início, quando eu comecei a falar se de repente sou só eu que tô sentindo, né, essa necessidade maior, essa quantidade de demandas alta, né? Se isso tem de repente a ver com a gente que é um pouco mais corporativo, que tem um pensamento sistêmico, que gosta ali do ambiente de gerenciamento de projetos, gosta de dar uma organizada em determinadas coisas, né, e tal. Porque eu sinto muito essa necessidade, né, de ter a minha organização particular, de ter a minha gestão aqui em casa com a minha esposa e tal. E isso com certeza, né, tem link com minha personalidade, tem link com a minha profissão de gerente de projeto. Isso tudo vai sendo, né, construído conforme a gente vai evoluindo como ser humano, né? E tem calibrações diferentes, como o Samuca diz. Tem gente que talvez não esteja olhando esteja olhando parte daquilo que eu estou tentando olhar, né, digamos assim. Uhum. E são calibrações diferentes, são coisas importantes para mim que eu estou aqui criando a minha gestão e buscando gerir. Se para essa pessoa, né, tá tudo bem, não deixa a vida me levar, ok, né, a vida é dela, ela pode, é o direito dela de conduzir a vida do jeito que ela imagina. Eu, particularmente, penso diferente, né? Penso que a gente precisa ter uma gestão das coisas justamente que a gente considera importantes na vida, porque passa tão rápido, né? É um tempo tão precioso que a gente tem de vida, com as pessoas que a gente gosta. Enfim, são tantas coisas que a gente pode e deve aproveitar, que aí é onde eu prefiro, não. Então vamos tentar potencializar, né? Essa, essas questões, essa gestão, para a gente justamente aproveitar melhor as coisas, né? E, obviamente, tratar os problemas, porque também os problemas aparecem, e aí esses a gente muitas vezes não tem escolha, né? Uhum. Mas essa calibração, ela é individual e é necessária, né? Realmente, cada um tem sua régua e cada um precisa refletir o quanto quer, talvez, atuar, né? Nessa gestão e até que ponto tá bom, até que ponto tá ruim, enfim, né? Por aí vai. Mas acho super importante. Gostei dos seus exemplos também. Eu tenho um bom exemplo para compartilhar, que é a questão do exercício físico, cara. Que eu diria que não é nem uma vitória e nem uma derrota, mas assim, não tá definido ainda quem ganhou o jogo. É uma batalha Mas, constante. mas diariamente, cara, tem vitória e derrota, entendeu? Somos dois, velho. Porque desde o final da pandemia, ali quando as coisas começaram, eu sempre fui mais sedentário, assim, né? Sempre gostei muito de esporte, mas era só aquele futebol, mais assim, de sexta-feira, de final de semana. Isso depois da faculdade, né? Até adolescente, nossa, eu jogava tudo que tinha, ficava tarde na escola, já não tinha mais ninguém lá, eu tava lá com 3, 4 amigos jogando bola, e eu adorava. Mas daí na vida adulta, faculdade, trabalho e tal, isso se perdeu. Era aquele futebol de 2 vezes por mês e olha lá. Aí pandemia, né? Sedentarismo,
tudo da pior qualidade possível e tal. Aí voltando da pandemia, não, vamos lá, né? Vou cuidar dessa esferinha aqui da minha vida, que é alimentação e exercício físico. E, cara, tem pelo menos uns 3 anos, aí 2 anos e meio, 3 anos, na luta. E, cara, diariamente, às vezes a vitória é minha, às vezes é a vitória da preguiça ou de alguma outra prioridade que eu tive que colocar naquele tempo ali do exercício, cara. Normalmente não é preguiça, eu falei preguiça de exemplo, mas normalmente a gente troca aquele tempo por uma outra coisa que apareceu ou por uma outra prioridade ali do dia mesmo. E assim a gente vai caminhando, cara. Não tem um vencedor e um derrotado ainda, mas diariamente, às vezes, é uma batalha difícil, viu, cara? Se a batalha tá ativa, eu diria que é uma vitória, Pedrão. Vamos ficar com essa. Acho que é uma boa visão também, cara. E, Pedro, eu estava te ouvindo aqui trazer esses pontos e conectando com. Também eu ouvi o Roger Joel J, já falei isso algumas vezes, ele trouxe esse tempo atrás, assim, e aí ele é um influencer, ele fala bastante, mas ele fala bastante de alta performance. Ele fala, cara, essa história do equilíbrio é balela, né? Você não consegue ter uma vida equilibrada o tempo todo, né? Você vai priorizar coisas em determinado momento. Ah, aquela história, não. Neste momento, eu tenho tudo equilibrado. Saúde, família, trabalho, né, estudos. Cara, vai ter um momento que você vai focar mais no trabalho. E você vai gastar mais horas. Cara, acredito que, cara, você tem um super projeto, uma super entrega. Cara, você vai priorizar aquilo e você vai ficar mais horas. Vai ter um momento que você vai falar, cara, agora, né, eu vou tirar um dia livre porque eu vou passear, vou ficar com a minha família, vou, sei lá, vou tirar um dia porque eu vou fazer um check-up, vou tirar um dia porque eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, eu preciso fazer o meu há 2 anos que eu não faço, mas tudo bem, essa é só uma história, né? Mas você Cara, vai tirar um dia. eu vou tirar um dia. Um dia. Mas, gente, não existe equilíbrio. Isso é ilusão, né? Então, assim, a prioridade, ela vem pelo seu momento de vida e tem que ser o seu momento, o meu momento, e não o dos outros. Então, acho que isso é muito interessante também de parar e pensar e falar, cara, talvez até agora eu não priorizei isso porque não fazia sentido. E sem tantas culpas, né? E agora não, puta, agora para mim essa é uma prioridade, eu vou mudar ela e dane-se. Aliás, Vulcani, se você puder, por favor, priorizar no final de semana, esses carrinhos que você tem atrás, é muito importante que eles estejam todos na mesma ordem, todos apontados para o mesmo. Então, eu vi que tem um para cá, outro para lá, essa é uma prioridade. Estou te dando uma prioridade para o final de semana quando não tiver nada para fazer, tá? Eu vou marcar essa tarefa para daqui a alguns anos, quando meus filhos tiverem mais de 12 anos cada um, que daí eu consigo manter, que senão... Mas eu vou Aí marcar você aqui. delega, ou aí você delega para eles Vou marcar fazerem. aqui. Eles já foram dormir, você ajuda, entendeu? Ah, tá. Tá, por favor. Mas olha como é interessante, né? Como a gente tem, às vezes, cara, quem dá prioridade? Cara, pra mim não é uma prioridade no momento. Dane-se. Então eu não vou arrumar isso aqui, porque pra mim tá bom e assim vai funcionar. Talvez um dia vai fazer sentido. Talvez esses carrinhos vão se tornar outra forma de fazer. Então, olha como é interessante. Prioridades. Como é que eu cuido delas? Equilíbrio não existe. Cara, eu até brinquei também em um dos últimos podcasts aí que a gente gravou, um dos últimos episódios, que a gente vai morrer perseguindo o equilíbrio, né, cara? Realmente, se tem algo que a vida é desequilibrada no sentido aí de, né, cada hora a gente tem que priorizar. A balança pende para um lado, né? A vida é uma grande balança e cada hora ela pende para um lado. A gente está buscando o equilíbrio, mas ela na maioria das vezes ela não está devidamente equilibrada. Concordo com essa ideia também, cara. Tem uma filosofia em algumas linhas de artes marciais que assim, o que é o equilíbrio que a gente fala, né? Seria a perfeição das nossas vontades e etc. A perfeição ela é inatingível nesse contexto. E aí tem algumas artes marciais eles falam disso, né? Eu lembro muito do karatê isso que eles falam do soco perfeito. Então o cara treina lá, um mestre, tem 90 anos de idade, o cara tá treinando para dar o soco perfeito, ele nunca vai chegar, porque tem sempre um detalhe, um ângulo, um vento, uma força, o saco de pancada tem uma textura diferente, o ombro tá machucado, ele não tá bem, e etc. Sempre tem alguma coisa.
Mas a questão da batalha que o Pedrão falou do exercício, ela acho que é um bom exemplo disso. É todo dia mesmo, é ali, e é tentando, né? O fato de você estar tentando é o que vai te levar ao equilíbrio eventualmente. Mas o equilíbrio ele é dinâmico. Ele não vai chegar num ponto que você vai falar assim, pronto, hoje foi o dia perfeito. Dormi igual o influencer aí, balela. Dormi 8 horas, treinei por 25 horas e jantei por mais 4 horas. E ainda brinquei com as minhas crianças mais 10 horas. Então, assim, isso não existe. Porque, assim, você olhar no dia a dia, numa escala pequena, né? Pô, hoje tô indo super empolgado pro trabalho, quebrou meu carro. Mas daí eu cheguei no trabalho, puta, reunião urgente. Tive que parar o projeto que eu gosto por causa de um incêndio. Mas alguém ficou doente em casa, tem que trabalhar de casa. Eu tô doente, não consigo ir. E assim, olhando numa escala pequena, é todo dia essa loucura, essa montanha-russa, né? Você tem que olhar, talvez, aí, bota, como o Samuca falou do planejamento, ao longo do ano. Como foi o seu ano? Pô, meu ano foi show. Trabalhei pra cacete aqui no primeiro trimestre, mas tirei umas férias legais. Depois tive que me concentrar não sei no que, consegui estudar, consegui ler, brincar. Assim, como é que foi isso numa escala um pouco maior? Porque também no dia a dia é muito frustrante, né, cara? Você tá perseguindo um negócio que é inatingível. Perfeitamente. Na escala maior, a amplitude dessas coisas, elas aparecem menos, né? A gente nota menos. Tô trabalhando há 2 anos, não tô falando do exemplo do Samuca do check-up, que eu sei que é mentira, que ele deve estar em dia com o check-up dele, mas tô trabalhando já faz 3, 4 anos, feito um louco, pois o negócio não melhora, não passa. Realmente tem uma coisa errada, você tem que se cuidar. Alguma coisa vai acontecer, você vai ficar doente, ou a empresa não tá bem, ou você não tá dando atenção para sua família, aí para e olha. Mas durante uma semana, 2, como o Samuca falou, um projeto, uma loucura, um incêndio, faz parte do jogo. E aí volta o tema, né? O que é que a gente prioriza e quando, né? Então, usar as técnicas é uma forma da gente talvez identificar e o que fazer, mas às vezes também tem o feeling, sabe? Tem coisa que não nada explica. E talvez a gente use mais na vida pessoal essas coisas. Não, cara, tô cansado, vou ficar por aqui hoje. Então você não usa nenhuma técnica para isso, você é um sentimento. Tá? Então existem formas diferentes, cabe a gente saber como usar, quais são as melhores formas de priorizar, sabendo que sim, o tempo todo a gente tá aqui escolhendo coisas. O tempo todo a gente escolhe, é inevitável. Então cabe a gente tomar as melhores decisões e traçar, e aí talvez começar a olhar um pouco mais de amplitude. Cara, hoje eu vou escolher fazer isso para poder escolher melhor amanhã ou coisa distinta. Né? Não existe certo e errado. A história do influencer lindo que faz o mundo perfeito das horas e dos times não existem. Então acho que é aceitar isso também e cuidar do dia a dia. Show de bola. Vou terminar com essa frase bonita do Samuca, essa reflexão. Eu vou só, para encerrar o episódio, para não termos reclamações dos ouvintes de novo, eu preciso priorizar uma coisa no final que as pessoas já estão habituadas. Que é aquela bitoca que eu deixo na pontinha do nariz de quem está ouvindo. Pronto. A clássica. E sabe que eu escuto no podcast, eu tinha dúvida se era você mesmo que fazia esse barulho aí. Agora você descobriu. Agora eu descobri, cara. Agora você descobriu. Descobri. Você podia ter filmado a tela para mostrar como evidência, depois postar no MC1 e falar assim, ó. Pegamos a bitoca, é verdadeira, não é... Pegamos o momento da bitoca do Vux. Escolho me manter calado nesse momento. Parece uma boa escolha.